direto ao voto no portal SCC10 e pela SCC SBT Santa Catarina, mostrando uma posição, as propostas, como pensam os candidatos ao Senado de Santa Catarina. O nosso convidado hoje, colega, jornalista profissional, conhecido de longa data, né? Trabalhamos juntos já, Kennedy Nunes, né? Pelo PTB. Está difícil essa campanha ou o seu mote de ser um conservador, cristão, ajuda nesta caminhada? Roberto, é um prazer estar aqui com vocês e com todos os telespectadores. Na verdade, a minha campanha ela vem sendo há mais de um ano, né? Quando eu venho fazendo esse chamamento, pedindo para as pessoas observarem os absurdos cometidos por integrantes da Suprema Corte. Né? Há um ano e meio atrás, só eu e o presidente Bolsonaro que falávamos. Hoje, todo mundo fala, né? Mas é preciso mostrar, é preciso colocar novamente o STF dentro da sua caixinha, que é guardião da Constituição. Hoje ele está agindo fora, não só da sua caixa, que é o Poder Judiciário, mas também fora das quatro linhas da Constituição. Nós não podemos ter um inquérito em que o réu é o juiz, é o delegado, é o promotor e é o que manda prender. Então, é impossível isso. Estou falando de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, que não existe nenhuma tipificação de lei. Nós temos no Brasil 10 milhões de leis estaduais, federais e municipais. Nenhuma delas fala de milícia digital e nem de fake news. Mas tem um inquérito que está rolando, está em aberto, não tem tempo, está mais de 3 anos, né? E que está mandando prender, inclusive, telefone de empresário. E pior ainda, mandando prender telefone de empresário a pedido de um senador, coordenador da campanha do Lula, o Randolfo Rodrigues. E a Procuradoria-Geral da República sequer sabe. Mas tem que se manifestar, constitucionalmente ela tem que se manifestar. E ela é necessário se manifestar, mas o Alexandre de Moraes está de uma ação assim que não dá para entender, cara. Não dá para, não se consegue. O pior de tudo é o silêncio dos outros ministros. E o artigo 52 da Constituição diz que é privativo do Senado essa forma de trabalhar para colocar de novo o STF dentro da sua caixinha. Por isso que eu fui chamado para essa missão. É uma missão nacional, é um projeto nacional, quer eleger 10 senadores para se juntar aos 30 e pouco que já tem lá, com essa intenção de manter-se independente e colocar a casa em ordem, e também nós precisamos fazer com que a voz do povo seja ouvida. Hoje é uma coisa engraçada, porque hoje, desde o boteco até o alto empresário, hoje falam sobre o Supremo. Por quê? Porque o Supremo começou a intervir diretamente na vida das pessoas. Antigamente, o Supremo parecia algo tão distante, não chegava na gente. Mas não. Uma coisa que eu quero fazer como senador da República é acabar com o cargo vitalício de membro da Suprema Corte, acabar com a indicação política. Eu quero acabar com a possibilidade de decisões monocráticas. Porque a decisão monocrática de um juiz que não foi eleito para nada e aquela decisão acaba interferindo na vida de milhares de pessoas, não pode ter. Então, nós precisamos colocar de volta as coisas dentro do que são. Eu quero trazer um artigo que estava na Constituição de 1948, na nossa Constituição, que diz que a justiça não pode julgar questões políticas. Por exemplo, a justiça não podia mandar abrir uma CPI. Isso é uma decisão política. Sim. A justiça não pode proibir a polícia de subir um morro para combater o tráfico. Isso é uma decisão política. Não é jurídica. E aconteceu isso na pandemia. Que está acontecendo, né? Quando a gente vê, cara, um Supremo Tribunal Federal que solta o maior traficante,
que o ministro Fachin proíbe a polícia de subir no morro para fazer o combate às drogas. O ministro Barroso vai numa live e diz que ele não manda prender traficante, ainda bem que a jurisprudência dele está sendo seguida por outros magistrados. O que nós vamos fazer, cara? Não prendem traficantes. A polícia não pode combater a droga. E solta o traficante, parece que a casa está a serviço de um lado. Mas aí eu lhe pergunto, até onde vai o que você, com particularidade, chama de ativismo na magistratura, né? Ativismo judicial, e começa a questão pessoal, o ataque pessoal a pessoas, instituições? Bom, hoje a gente vê que a ação do ministro Alexandre de Moraes é uma ação pessoal. Pessoal contra o Roberto Jefferson, preso há 1 ano e 2 meses por crime de opinião. Nós não temos crime de opinião, mas temos um preso hoje. Sem acusação. A perseguição dele ao Daniel da Silveira, colocando e envolvendo, inclusive, a esposa do Daniel, que não tem nada a ver, bloqueia as redes sociais, bloqueia a conta. É um negócio pessoal, cara. Isso não pode acontecer. Cadê os senadores, cadê a maioria do Senado de chegar lá e chamar o Alexandre de Moraes, convocar, e se ele não vier, traz coercitivamente ele. Ele deve isso ao Senado. Foi o Senado que sabatinou ele, foi o Senado que aprovou o nome dele, e pela Constituição é o Senado que tem que fazer alguma coisa. Mas por que não faz? Porque a maioria dos senadores tem ação na Justiça. Você sabe, o foro privilegiado, que eu quero acabar, quando o senador é eleito, todas as ações que estão em qualquer instância sobem para o Supremo Tribunal Federal. E eu chamo aqui a atenção de todos os nossos eleitores. Antes de você votar num senador, procura no Google, nesse aparelhinho que você tem na mão, procura no Google e coloca assim, ó, entre aspas, o nome do seu candidato e a palavra improbidade administrativa, que é rolo com dinheiro público. Aí você vai ver se o candidato que você está querendo votar tem processo de improbidade administrativa. Se tiver processo de improbidade administrativa, não adianta votar nele. Ele vai ser mais um que vai ficar calado diante desses absurdos que estão colocando em risco a nossa liberdade. Por que eu digo isso? Eu não tenho nenhum processo, nem de improbidade administrativa e nem qualquer outro processo. E por isso que eu fui escolhido numa seleção no Brasil, eu sou 1 entre 10. Experiência legislativa, conservador e sem processo na justiça. Porque a missão desses é para fazer esse combate forte, duro, contra esses abusos do STF. Mas, evidentemente, Kennedy Nunes, que é um político experiente, já foi candidato à prefeitura de Joinville, é deputado de várias legislaturas, tem outras propostas que não só nessa questão específica do campo conservador. Onde avança este tipo de proposta de Kennedy Nunes? Bom, é claro que a gente vai falar sobre o Pacto Federativo, reforma tributária, reforma eleitoral, não dá para a gente ficar nessa, primeiro de tudo, com tantos partidos, né? Agora o partido virou uma fonte de dinheiro, eu quero acabar com o fundo de campanha, é impossível, 5 bilhões para fazer campanha. Eu já fiz campanha com doações de empresas dentro da legalidade e nunca nenhuma empresa me pediu absolutamente nada. Então, nós precisamos falar sobre isso. Agora, eu preciso também, eu estou indo para lá para meter o dedo na ferida, cara. O que é, por exemplo, assim, eu quero acabar com a saidinha que vai agora para o Senado, acabar com a visita íntima de preso, acabar com a audiência de custódia. A audiência de custódia é só para a primeira passagem. Teve um camarada aí que teve 30 audiências de custódia num dia. A polícia sai depois do cara, ele vai lá, assalta a loja, a polícia leva para a audiência de custódia, e pior ainda, a audiência de custódia está servindo para o juiz perguntar assim, a polícia te bateu, te tratou bem, leu os teus direitos? O que é isso, cara? A polícia está com medo de prender um cara porque ela pode responder judicialmente e o policial tem que gastar o dinheiro do bolso dele. Nós precisamos mexer nisso. Quero mexer na lei da droga. Hoje, a lei da droga está muito aberta, o cara pego com um tijolo de cocaína, ele vai dizer que é para consumo próprio. Quero mexer na lei que fala a Maria da Penha, colocando regras mais duras na pena,
mas também a gente observar, porque muitas vezes a Lei Maria da Penha está servindo para mulheres se ferrar homens. Então, a denúncia tem que ser muito bem feita para que a denúncia de agressão, a denúncia de violência contra a mulher não seja uma bandeira e nem seja também alguma coisa que a mulher possa querer fazer para se vingar de alguém. Então, nós precisamos mexer nisso. Precisamos mexer na questão também da questão da palavrinha que tem de iniciativa privada. Por exemplo, os hospitais filantrópicos são de iniciativa privada, mas sem fins lucrativos. Sim, exatamente. Por ter essa palavra privado, muitas vezes eles não conseguem recursos para que eles possam entrar em programas. Todas as entidades, a APAE, por exemplo, são de iniciativa privada e daí a ferra. Quero mexer também na tabela do SUS. Há mais de 20 anos a tabela do SUS não é atualizada, a gente precisa atualizar, ou seja, é uma série de coisas que a gente vai trabalhar, até porque são 8 anos, a gente precisa trabalhar bastante. E outra coisa, bater na mesa forte para que o Estado tenha de volta o recurso que manda para lá. Eu não vou ser, eu sou serei um apoiador do presidente Bolsonaro, sou bolsonarista, mas eu não vou ficar tirando fotinho com o presidente, não vou ser um senador de selfie. Eu vou ser um senador que é parceiro, defende, mas quando é para o nosso Estado, bater na mesa e trazer. As nossas rodovias estão uma vergonha. O senhor falou de questão do fundo eleitoral, acabar com o fundo eleitoral, e sobre a reeleição? Eu sou contra a reeleição. Para mim, executivo tinha que ter mandato de 5 anos sem reeleição. A reeleição não adianta, cara. Eu já fui candidato a prefeito de Joinville, e quando eu fui candidato a prefeito de Joinville, todo mundo sabia, eu não seria candidato à reeleição. Eu sou contra a reeleição. Tem uma proposta muito forte em vários segmentos, entre vários candidatos, de vários partidos, inclusive de várias ideologias contra a reeleição. Então, esse é um tema que provavelmente vai ser pacífico para aprovação no Congresso. Eu acho que nós precisamos fazer uma mexida. Eu acho que 5 anos, né, sem direito à reeleição da majoritária, do executivo. Né? E não há uma limitação também para legislativo? E também, no legislativo, uma limitação. Eu estou 4 legislaturas. Eu entendo que a partir da 4ª legislatura, o cara já começa até por isso que eu também fui para cima, até para girar a roda. Né? Agora, inclusive, tem projetos da minha primeira legislatura que ainda não foram discutidos. Porque daí fica lá... 16 anos depois. 16 anos depois. Por quê? Porque às vezes fica na gaveta de um deputado, ele tem, daí passa, vira o ano, tu tens que entrar de novo. Então, essa questão no legislativo, como são coisas que dependem de muitas coisas, né, a definição, elas muitas vezes é preciso mais de um mandato para que a coisa aconteça. Mas no executivo não, o executivo é uma decisão pessoal do eleito, por isso que eu entendo que tem que ser 5 anos sem reeleição. Rapidamente, para a gente encaminhar o encerramento, deputado, o senhor é um homem conservador, cristão, tem uma vida religiosa muito forte, é um jornalista profissional, sempre esteve na mídia. E lhe pergunto, a questão de ter deixado de lado, ser deixado de lado, na hora dos conservadores de Santa Catarina escolherem um candidato alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, ainda lhe causa algum tipo de frustração? Não, eu não tenho adversário aqui em Santa Catarina. Meu adversário é Alexandre de Moraes. Meu adversário são os ministros da Suprema Corte que estão fazendo sacanagem com o povo, entendeu? Aqui eu queria que todos os candidatos aqui fossem, como eu, conservador e sem problema na justiça. Porque não adianta. Volto a frisar, você que é eleitor, cheque. Se o seu candidato tiver problemas, responde processos de improbidade administrativa, vai ser mais um que vai se esconder atrás do foro privilegiado e não vai ter peito e coragem para enfrentar esses desmandos que é papel exclusivo do Senado a fazer. Kennedy Nunes, sucesso na sua campanha, muito bom revê-lo. E nós continuamos aqui no SCC 10 com as propostas dos candidatos ao Senado. Até a próxima.